Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente administrativo. Vamos estar entrando mais uma vez no módulo financeiro, onde nós vamos fazer uma breve revisão dos assuntos que vamos estar discutindo hoje, para justamente vocês assimilarem tudo aquilo que foi visto anteriormente. Então vamos começar com a hora da revisão, que é justamente aquele momento que a gente fala um pouquinho sobre o conteúdo anterior, onde nós vimos a importância de ser entendedor da linguagem corporal, onde ela revela informações não verbais sobre a comunicação, sobre o cliente. Aprendemos a forma de como dizer um não ao cliente. A gente ouve, eu não sei se vocês trabalharam ou desenvolveram alguma coisa sobre isso, mas quando eu trabalhava em algumas lojas de supermercados, alguns lugares que eu passei, o pessoal dizia bem assim, estampava assim um bottom, né? Tinha um bottom assim dizendo: o cliente tem sempre razão. E eu até questionava isso. Eu disse: como o cliente tem razão se o cliente falou que comprou um produto aqui na loja e não está com nota fiscal e ele quer levar um novo? Então eu vou dar outro para ele. Aí foi a maior confusão, tal, não sei o que, entrou o gerente, não sei o que. Acabaram dando um negócio lá pro cliente e depois ele saiu tirando onda, dizendo que nem tinha comprado na loja e assim no grito ganha, né? Então é muito complicado algumas coisas, né? A gente sabe que a razão de ser da empresa é do cliente. O nosso salário, o nosso faturamento está com o cliente, mas a gente tem que entender que eu tenho que fazer o melhor possível para a organização, gerando lucro, gerando riqueza, gerando possibilidades. Não é tentar fazer uma situação que venha prejudicar a empresa. Se for fazer para prejudicar a empresa, não faça. Então temos que ter muita sabedoria nisso aí para poder agir de forma mais correta, mais interessante. E a linguagem corporal, ele também fala sobre as expressões, sobre as mãos que falam, né? Dizem alguma coisa, o nervosismo. As meninas, quando estão nervosas, ficam rolando o cabelo, né? Os meninos ficam roendo unha, né? Puxando, olhando para o relógio. Então são várias situações que demonstram outro comportamento a qual a pessoa está falando. E isso é sempre notado também. Então nós vimos situações como essa, que nos faz a gente olhar com outra forma para tomar assim decisões. No conteúdo de hoje, nós vamos falar, né, sobre esse material, tudo que a gente já estudou um pouquinho. Vamos aproveitar para ver os assuntos já desenvolvidos nos conteúdos também anteriores. Então vamos fazer uma breve revisão e colocar as atividades para vocês, para a gente no próximo conteúdo entrar em outros assuntos também pertinentes ao nosso assunto aqui que nós estamos vendo no nosso curso de assistente administrativo. Então conto com a sua participação, preste atenção que vai ser bem interessante. Então, atendimento ao cliente. Atendimento aos clientes, né? A clientes. Então, entenda que a motivação é algo interno, né? Interno, nosso. E ela leva o indivíduo a manter um comportamento orientado para um objetivo. Ela é a porta que abre dentro para fora. Baseia-se em dois pilares, necessidade e paixão. O que as pessoas precisam, o que as pessoas necessitam, o que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Porém, para que qualquer pessoa se mantenha motivada, ela precisa ter claro aonde quer chegar e qual o objetivo, né, onde ela deseja chegar. A maioria das pessoas fracassam na vida porque não planejam ter sucesso. O segredo do sucesso está em definir objetivos na vida e trabalhar para atingi-los. O atendimento ao cliente é um momento muito especial. Ele acontece quando alguém entra em contato com você para solicitar informações, para solicitar um serviço, um produto, e você não tem que estar focado unicamente no dinheiro. O dinheiro é consequência, você tem que estar de braços abertos para fazer um bom atendimento, e a consequência é você ter os seus faturamentos, seus rendimentos através disso aí. Tem alguns princípios fundamentais para um bom atendimento: ser cortês, manter um bom humor, dar boas-vindas, cuidado para não ter ser muito íntimo, né? Usando expressões como tia, meu anjo, minha querida, procure, se chame pessoas pelo nome. Atender de imediato, mostrar boa vontade, ser rápido, prestar todas as informações necessárias de forma objetiva, evitar atitudes negativas, sempre responder às questões, falar a verdade, dar atenção às reclamações. Isso é importante, o cliente precisa disso. Então, de olho em você. Será que todas as empresas têm um foco no cliente? Será que a sua postura no atendimento dentro da organização ela é correta? O atendente pode ser a diferença entre um bom atendimento e um atendimento medíocre, um atendimento de excelência. Então, olhe o que você está fazendo, olhe
para você dar o melhor naquilo que você está fazendo. Isso é importante. O que é um atendimento? É o ato de satisfazer as necessidades e anseios e desejos das pessoas que necessitam de situações que elas naquele momento acham ou realmente precisam. É fazer tudo o que estiver ao alcance para solucionar problemas, para resolver questões inusitadas, de rotineiras, ajudar o cliente a acolhê-lo, dando informações corretas, ouvindo, respeitando, tratando com educação, cortesia. Trate o cliente da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Isso não era obrigação, isso é necessidade, isso é além do que obrigação, né? E isso é claro, para um atendimento de excelência você tem que fazer, mas não é fazer, vou fazer obrigado, cara feia. Não, não é isso. Porque trate as pessoas como você quer ser tratado e não espere o tratamento igual. Faça aquilo que tem que ser feito, independente do comportamento dos outros. Dê o seu melhor, faça o melhor. O comportamento recomendável para um bom atendimento é: pergunte se pode ajudar o cliente em mais alguma solicitação, sorria naturalmente, seja sincero, levante-se se o cliente estiver de pé, cumprimente com um aperto de mão, saiba o nome do cliente, use-o sempre, coloque-se, porque aí você quebra aquela informalidade, coloque sempre à disposição para tirar dúvidas e dar assistência, agradeça o cliente pela preferência. Mas também temos que entender a insatisfação dos clientes, prometer e não cumprir, servir de forma ineficiente os problemas que ele está relacionado, informações contraditórias entre funcionários, sensação de prejuízo no negócio e na transação, informações erradas, incompletas da parte da empresa, atrasos na entrega, longas esperas por suporte, sensação de ter sido ignorado, destrato pela empresa, ter tratado como pessoa mal informada, ignorante ou problemática por parte da empresa. Isso irrita as pessoas, irrita o cliente. Temos que fazer o diferente. Então o atendimento é o ato ou efeito de atender. É a maneira como habitualmente são atendidos os usuários de determinado serviço ou produto a qual você está vendendo, está comercializando. Temos que ter a inteligência emocional, a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia, habilidade nos relacionamentos. Temos que entender que você tem que se fazer sempre a mesma pergunta, que você tem que se questionar fazendo esta pergunta: você seria o seu próprio cliente? Se você não seria nem o seu próprio cliente, imagine o cliente. Então, bora reavaliar isso. O papel do atendente, devemos satisfazer as expectativas do cliente. Ele vai com a expectativa para a empresa e muitas vezes não é atendido. E então ele não volta, ele sai reclamando. E no mundo digital isso é horrível. Ele dá aí grava um vídeo, passa uma mensagem, percorre o Brasil, percorre o mundo, sendo mal atendido. E o que os clientes esperam ouvir? Vozes. Pense em que tipo de voz e modo de falar agrada o cliente, a forma, o timbre de falar, a maneira de falar. Não é falar de forma obrigatória, mas de algo que você realmente necessita, que você precisa fazer, porque é algo que gera relacionamentos, né? Tem uma voz profissional, um tom amigável, fale de forma confiante e segura, fale pausadamente, mas não de forma monótona, né? O que devemos aprender para desenvolver essas habilidades? Trabalhar aspectos como tom de voz, inflexão, entonação, velocidade, volume. Tem gente que fala gritando. Cuidado, cuidado. Excelência nas ligações para fora, né? Devemos fazer a ligação para fora da empresa e também ligações internas. Deve tomar alguns cuidados para não prejudicar a excelência no atendimento. Quando fizer ligações para fora da empresa, devemos, né? Por que eu estou falando fora da empresa? Porque a pessoa fica tão focado em receber ligação e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, aqui que é o fulano tal, setor tal, empresa tal, seja bem-vindo à nossa empresa, como é que nós podemos ajudar? E quando você faz uma ligação para fora, alô, é da empresa tal, aqui é o fulano, rapaz, foca. Então assim,
Quando ligar também, bom dia, é da empresa tal, tudo bom? Aqui é o fulano, da empresa tal, departamento tal, muito obrigado pelo atendimento. Olha só, aconteceu uma situação, o que é que eu posso tentar resolver? Seja cortês também, né? Identificar a sua empresa, o motivo da ligação, ligar na hora que prometeu, ter todas as informações necessárias em mãos antes de fazer a ligação. Mas ligar, hoje ligar, seja ligar, passar um SMS, passar um WhatsApp, mandar um e-mail, falar nas redes sociais, o que for, se tem uma postura da mesma forma, cortês, solícita. Verificar se o ouvinte pode atendê-lo, dizer ao cliente o que acontecerá depois das situações. Tem uma excelência no atendimento virtual, né? Como eu também falei agora. Da mesma forma que o atendimento presencial é muito importante para a organização, o atendimento virtual tem a sua importância. Está registrado, então tenha um cuidado redobrado. Se ele é feito por chat, e-mail, site, redes sociais, como eu falei, SMS, MSN, qualquer tipo de comunicação tem a sua importância e a sua forma diferenciada de fazer. Ele não está presente, então faça ele transportar-se para dentro daquilo que você deseja, para dentro da empresa, para as situações a qual você colocou. Então, o que é ser um telefonista? Né? Também é uma boa pergunta. Temos que ter atribuições, temos que saber recepcionar as pessoas, né? Temos que saber controlar a entrada e saída de pessoas da empresa, temos que saber anunciar as pessoas, temos que saber que temos que desenvolver atribuições analíticas também, isso mesmo. Que atribuições é essa? Controlar as ações, anotar a entrada e saída de pessoas e mercadorias, temos que recepcionar as informações e as pessoas que procuram a empresa, temos que ter demais atividades dentro da organização, saber o que a empresa trabalha, como é que ela faz, quem são as pessoas, como é que eu posso ajudar, porque eu sou o cartão de visita, eu sou a porta de entrada da organização e eu tenho que estar preparada para isso. É a primeira experiência que ele vai ter com a organização, é com você. Então faça um bom trabalho, desenvolva um bom atendimento, tenha excelência nas suas atitudes para encantar o cliente. Isso que é importante. Tenha conhecimentos específicos. Que conhecimentos são esses? Conhecimentos necessários para o desenvolvimento da sua profissão. Desenvolva técnicas de atendimento ao público, técnicas de comunicação que devem ser desenvolvidas para exercer a função do atendimento ao público. Sigilo profissional é importantíssimo. Não fique falando nos corredores e para ninguém o que aconteceu com o cliente. Só a pessoa relacionada com a situação. Atribuições e deveres do recepcionista, normas internas da empresa, etiqueta profissional, se preparar para as reuniões, ter uma postura profissional, apresentação pessoal, princípios fundamentais para um bom atendimento, comunicação em geral, relação humana dentro do trabalho, recepção e transações de mensagem, transmissões de mensagens. Cuidado que um dos grandes problemas nas empresas é justamente a falta de informação. A falta de informação, a informação desencontrada, errada, isso é prejudicial. Tenha uma redação de cartas e convites profissional, sem formalidades, noções de centrais telefônicas, arquivamento de documento, arquivo interno, arquivo morto, intermediário, né? Saiba por que tem que ter esses arquivos, como organizar, para quem mandar, organização e planejamento estratégico, tenha um planejamento para saber como suas atitudes vão influenciar, vão impactar dentro da organização, né? As atribuições dessa telefonista, do atendente também, é operar nas mesas telefônicas, é estabelecer comunicações internas e externas, é registrar ligações telefônicas internas e externas, é registrar dados de controle, é prestar informações relacionadas à empresa e outras áreas. Então não vá pensar que é meramente atender um telefone e pronto. Não é meramente passar informação, falar no headset e pronto. Temos várias atribuições. Você também trabalha com atendimento ao cliente quando está lidando, atendendo as pessoas. Então, tem uma postura diferenciada. Saiba que a comunicação verbal e não verbal, como eu falei no começo, ela é importantíssima. Você não está presente, mas o timbre, a forma de falar, o jeito de falar, as interlocuções de falar, também denotam um comportamento, uma atitude diferenciada sua em relação às pessoas. Fale-me para que eu te veja. Se você não fala, não tem como se ver, não tem como ouvir, não tem como entender. Então entenda isso.
Olha só, quem não se comunica, não se trompica, não cai, não se prejudica. Olha só as informações, 70% da comunicação é não verbal, são pelos gestos, pelas falas, expressões corporais, imagens. A transmissão da informação, apenas 7% é direcionada para a palavra, 38% para o conta-se da voz, 55% é a expressão corporal. Como pode ver, a expressão corporal vale muito. Você está falando algo que as pessoas não estão assimilando devido ao contexto, né, que está sendo colocado, o seu tom de voz, a sua forma de falar, as suas entonações, o seu timbre, isso conota outras coisas além do que você está falando. Então você fala, fulano, eu gosto muito de você, gritando, então para mim está sendo irônico. Eu gosto muito de você e olhando para o chão, está mentindo. Então várias situações denotam outro tipo de comportamento devido às expressões corporais, o timbre de fala. Então temos que entender todo o contexto, porque depois dizer assim, eu falei algo que você não entendeu. Por que não entendeu? Será que a mensagem que não foi passada foi de passar de forma errada? Então temos que perceber isso. Então, vença o medo. Muitas pessoas têm medo de atender, têm medo de errar, têm medo de fazer. Isso é algo interno. Você que tem que superar suas dificuldades para você mesmo, não para ninguém, porque isso é um diferencial. Vença a si mesmo e terá vencido o seu próprio adversário. Provérbio japonês, muito bem-vindo. Vença o medo, não fique esperando, não fica de braços cruzados, não espere as coisas acontecerem. Tome a iniciativa. Você tem medo de falar em público? Temos que vencer. Como é que eu vou me postar com as pessoas? Como é que eu vou me falar? Como é que eu vou me organizar? Por isso que as empresas pedem experiência profissional, porque sabe que esse primeiro momento você já venceu. Ela pede noções, ela pede exemplos de comportamentos de atendimento para saber como você agiu, como é que você fez, como é que você venceu esses medos que acontecem aí com algumas pessoas. Para superar esse obstáculo, o primeiro passo é aprender a controlar o seu nervosismo. Você pode perceber o efeito do medo quando involuntariamente começa, por exemplo, a fumar demasiadamente, roer unhas, ficar inquieto com as pernas, perder a concentração diante de quem está falando com você, entre outros efeitos. Controle o medo, relaxe seu corpo, relaxa, foque o pensamento no seu objetivo, imagine o sucesso. Fulano, eu não gosto de trabalhar com isso, eu não gosto de fazer isso, mas o meu foco é que no final do mês eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pensar no meu desenvolvimento, no meu crescimento profissional, nas minhas metas. Como dizer não ao cliente é um grande obstáculo que as pessoas têm. Quando não puder aceitar um pedido do cliente ou tiver que modificar um acordo feito, o atendente deve explicar a razão, demonstrar de forma de empatia, né? E dar soluções ao cliente. Fulano, aqui tem esse produto, senhor, infelizmente nós não temos, mas tem empresa aqui próximo que tem. Aconteceu o seguinte, a demanda foi muito grande, a gente acabou faltando um produto, mas em breve vai estar chegando. Se o senhor quiser esperar um pouco, aqui a gente vai estar daqui a 2, 3 dias, vai estar chegando na empresa. Se quiser, eu mando o telefone, dê seu número, eu entro em contato com o senhor quando chegar. Mas se eu estiver muito apressado, tem algumas lojas aqui mais na frente que tem. Né? Tem umas lojas do mesmo segmento que a gente que o senhor pode encontrar lá também. Não posso dizer que 100% se tem, né? Eu não trabalho lá, mas provavelmente vai ter, se for um caráter emergencial para o senhor. Mas eu estou indicando outra empresa. Estou atendendo. Ele futuramente voltará por ter sido bem atendido. Eu disse não, disse a razão e criei possíveis soluções. Isso é um bom atendimento no meu modo de pensar. Algumas pessoas podem pensar que não, mas eu acho bem interessante isso. Lidando com situações difíceis. Para lidar com os clientes alterados, é preciso primeiramente entender os seus motivos. Por que ele está alterado? Por que ele está nervoso? Do ponto de vista profissional, as ações diante das situações podem ser: ouça o cliente para entender o que está acontecendo, mostre para ele que você entende seus motivos, explique os fatos, seja profissional e agradeça ao cliente pela preferência, não de forma irônica, ok? Alguns elementos são fundamentais para o sucesso: paixão, disciplina, perspectiva, coragem, respeito. Tendo isso, você vai ser um diferencial no mercado, você vai ser um bom profissional, você vai fazer as coisas por amor, por paixão, vai ser disciplinado, hora de fazer, hora de desenvolver, vai ter perspectiva para as situações que vão acontecer, vai ter coragem, vai ter respeito. Isso é muito importante. Então também, vamos entrar agora na hora da revisão. Olha só que coisa boa. Nós conseguimos entender, né, de forma rápida, né,
que fizemos uma pequena revisão sobre atendimento ao cliente, onde você percebeu a importância do bom atendimento e que é a peça fundamental para o crescimento de qualquer organização. Se você quiser mais detalhes, mais formas técnicas, né, mais minuciosa, você vê todo o nosso conteúdo anterior, que você vai gostar muito também de fazer essa revisão. E essa revisão vai lhe ajudar também, se você preencher tudo certinho, lhe ajudar naquilo que você deixou de fazer anteriormente. Já é uma dica aí para você lhe ajudar nesse processo. No próximo conteúdo trataremos sobre os temas sobre negociação, os elementos que compõem sua definição, né? Como negociar, o que é negociar, as principais táticas de negociação, abordagem sobre possíveis problemas, os impasses que envolvem a negociação e as estratégias adequadas para superar e minimizar os possíveis conflitos que venham a existir. Na atividade de hoje, eu quero que vocês desenvolvam, mandem para mim também, da mesma forma que eu estou fazendo antes, ok? Então explica aí o que é atendimento ao cliente, como podemos fazer um bom atendimento, qual sua importância para as organizações, para as empresas, como deve ser o atendimento de uma telefonista que trabalha de forma virtual, quais as competências que um telefonista deve ter e quais são os fundamentos de um bom atendimento. Aí vocês explicam para mim, manda para a gente contabilizar essa revisão aí para vocês. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Não deixa de fazer as atividades e mandar para mim que vocês vão desenvolver bastante. Lembre, tudo isso a gente tem a teoria, mas com a prática você consegue fazer a diferença. É o dia a dia. Se você é solícito, cortês, atende bem dentro de casa, você vai conseguir reverter e fazer isso fora de uma forma mais sublime, mais perfeita. Eu sei que muitas vezes a gente atende muito bem fora, dentro de casa é complicado. Por que eu falo isso? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizer, você é isso, aquilo, outro em casa, ignorante e tal, mas com as pessoas é sutil. Eu sei que são situações diferenciadas, mas entenda, quer exercer nesse tempo de pandemia, quer praticar, tente praticar de forma diferenciada, dentro de casa, com as pessoas que estão no seu redor, no atendimento, nas ligações, na fala. Prática leva à perfeição. Desenvolva, construa para você, não para mim, mas para você. Bom estudo, até o próximo conteúdo. Meu nome é Charleton Vasconcelos.